Coriolanus conhecia bombas e morria de medo delas. Quando o impacto o derrubou e o jogou longe na arena, ele ergueu os braços para cobrir a cabeça. Quando bateu no chão, virou de bruços automaticamente, a bochecha encostada na terra, um braço dobrado para proteger o olho e a orelha expostos. A primeira explosão, que pareceu vir do portão principal, desencadeou uma corrente de erupções por toda a arena. Fugir estava fora de questão. Ele só pôde ficar encolhido no chão que tremia, torcendo para acabar e tentando manter o pânico sob controle. Ele entrou no que ele e Tigris tinham apelidado de Hora da Bomba, o período surreal em que os momentos se prolongavam e se contraíam de uma forma que parecia desafiar a ciência. Durante a guerra, a capital tinha designado a cada cidadão um abrigo perto de casa. O prédio magnífico dos Snow tinha um porão tão forte e espaçoso que acomodava seus residentes e também metade do quarteirão. Infelizmente, o sistema de vigilância da capital dependia muito de eletricidade. Com a energia irregular e a rede piscando como um vagalume por causa das interferências rebeldes no Distrito 5, as sirenes não eram confiáveis, e muitas vezes eles eram pegos de surpresa sem ter tempo de ir para o porão. Nessas ocasiões, ele, Tigris e sua avó, a não ser que ela estivesse cantando o hino, se escondiam embaixo da mesa de jantar, uma peça impressionante entalhada de um único bloco de mármore, que ficava em um aposento interno, mesmo com a ausência de janelas e a pedra sólida. Acima da cabeça, os músculos de Coriolanus sempre se contraíam de pavor quando ele ouvia o assobio das bombas, e levava horas para que ele conseguisse andar direito. As ruas também não eram seguras, nem a academia. Era possível ser bombardeado em qualquer lugar, mas normalmente ele tinha um lugar melhor para se abrigar do que ali. Agora, exposto ao ataque, deitado a céu aberto, ele esperou que a interminável hora da bomba acabasse e se perguntou o quanto seus órgãos internos tinham sofrido. Nada de aerodeslizador. A percepção surgiu de repente. Não houve aerodeslizador. Aquelas bombas tinham sido plantadas, então? Ele sentia cheiro de fumaça, então algumas deviam ser incendiárias. Ele apertou o lenço do dia sobre a boca e o nariz. Ao semicerrar os olhos na neblina preta carregada de terra da arena, ele viu Lucy Gray a uns 5 metros de distância, encolhida com a testa no chão e os dedos enfiados nas orelhas. O melhor que ela podia fazer de algemas, ela estava tossindo. Sem parar, cubra o rosto, usa o guardanapo, gritou ele. Ela não olhou, mas devia ter ouvido, porque rolou para o lado e puxou o guardanapo do bolso. Os pãezinhos e o frango caíram no chão quando ela levou o pano ao rosto. Ele teve um pensamento vago de que aquilo não seria bom para a voz dela. Um momento de calmaria o enganou para que pensasse que tinha terminado, mas na hora que ele levantou a cabeça, uma explosão final na arquibancada acima dele derrubou o que antes era um estande de guloseimas, o algodão doce cor-de-rosa, as maçãs cobertas de caramelo, e os detritos quentes choveram em cima dele. Algo bateu com força em sua cabeça, e o peso de uma viga caiu na diagonal sobre suas costas, prendendo-o no chão. Atordoado, Coriolanus quase perdeu os sentidos. O cheiro acre de queimado fez seu nariz arder, e ele percebeu que a viga estava pegando fogo. Ele tentou se controlar e se soltar, mas o mundo girava e a torta de pêssego ficou azeda no estômago. "Socorro!" gritou ele. Súplicas parecidas soaram ao redor. Mas ele não conseguia ver os feridos no meio da nuvem. "Socorro!" O fogo chamuscou seu cabelo, e com esforço renovado ele tentou sair de debaixo da viga, sem resultados. Uma dor lancinante começou a se espalhar pelo pescoço e pelo ombro, e ele se deu conta de que estava queimando e ia morrer. Ele gritou repetidamente, mas parecia sozinho em uma bolha de fumaça escura e detritos em chamas. De repente ele viu uma figura surgindo no inferno. Lucy Gray disse seu nome, então virou a cabeça, pois algo fora do campo de visão dele tinha chamado sua atenção. Os pés a levaram para longe dele e ela hesitou, parecendo dividida. "Lucy Gray", suplicou ele com voz rouca. "Por favor." Ela deu uma última olhada no que a havia atraído e correu até Coriolanus. A viga foi deslocada nas costas dele, mas caiu novamente. Subiu uma segunda vez e deixou espaço para ele sair de debaixo dela. Ela o ajudou a se levantar, e com um braço nos ombros dela, eles mancaram para longe das chamas até caírem em algum lugar no meio da arena. No começo, a tosse e a ânsia de vômito exigiram toda a sua atenção, mas ele registrou aos poucos a dor na cabeça, as queimaduras no pescoço, nas costas e nos ombros.
Seus dedos agarravam-se à saia queimada de Lucy Gray como se fosse uma boia salva-vidas. As mãos algemadas dela, visivelmente queimadas, estavam fechadas em um punho. A fumaça se dissipou o suficiente e ele viu o padrão das bombas que tinham sido plantadas em intervalos pela arena, com um volume maior de explosivos na entrada. O dano foi tão grande que ele teve um vislumbre da rua atrás e de duas formas fugindo da arena. Foi isso que fez Lucy Gray hesitar antes de ela ir ajudá-lo? A possibilidade de fuga? Outros tributos tinham se aproveitado da oportunidade. Sim, ele ouvia as sirenes agora, os gritos da rua. Os médicos abriram caminho pelos destroços e correram para ajudar os feridos. Está tudo bem, disse ele para Lucy Gray. O socorro chegou. Mãos o pegaram, o colocaram numa maca. Ele soltou os babados dela, achando que haveria outra maca para ela, mas, enquanto o carregavam, ele viu um pacificador a obrigar a deitar de bruços e encostar o cano da arma no pescoço dela, gritando uma série de profanidades. Lucy Gray, gritou Coriolanus. Ninguém prestou atenção. A concussão que levará na cabeça tornava o ato de se concentrar difícil, mas ele percebeu o trajeto da ambulância, viu que passou pelas portas da mesma área de espera onde tinha tomado o refrigerante de limão no dia anterior e que estava sendo levado para uma mesa sob uma luz forte enquanto um grupo de médicos tentava avaliar os ferimentos. Ele queria dormir, mas ficavam botando a cara perto da dele e exigindo respostas, o bafo de almoço de cada um deles o enjoando novamente. Dentro de máquinas, fora de máquinas, agulhas perfurando e, finalmente, para sua felicidade, a permissão para dormir. Periodicamente ao longo da noite, alguém o acordava e apontava luzes para seus olhos, desde que ele conseguisse responder algumas perguntas básicas, deixavam que ele voltasse a dormir. Quando finalmente acordou, quando despertou de verdade, no domingo, a luz que entrava pela janela dizia que era de tarde, e sua avó e Tigris estavam inclinadas sobre ele com expressões preocupadas. Ele sentiu uma tranquilidade calorosa. Não estou sozinho, pensou ele. Não estou na arena. Estou seguro. Oi, Corio, disse Tigris. Somos nós. Oi, ele tentou sorrir. Vocês perderam a hora da bomba. Acontece que pior do que estar aqui é saber que você passou por aquilo tudo sozinho, disse Tigris. Eu não estava sozinho, disse ele. O morfináceo e a concussão dificultavam as lembranças claras. Lucy Gray estava lá. Acho que ela salvou a minha vida. Ele não conseguia aceitar a ideia. Era bom, mas também era perturbador. Tigris apertou a mão dele. Não estou surpresa. Está óbvio que ela é uma pessoa boa. Desde o começo, ela tentou te proteger dos outros tributos. Sua avó foi mais difícil de convencer. Depois de elaborar uma linha do tempo do bombardeio para ela, a avó chegou à seguinte conclusão. Bom, é provável que ela tenha concluído que os pacificadores iam atirar nela se corresse, mas, mesmo assim, mostra certa personalidade. Talvez ela, como alega, não seja mesmo de distrito. Era um grande elogio mesmo, ou o máximo que sua avó podia oferecer. Enquanto Tigris contava os detalhes do que ele tinha perdido, Coriolanus percebeu como aquele evento tinha deixado a capital tensa. O que tinha acontecido, ou ao menos o que o Notícias da Capital alegava que tinha acontecido, assustou os cidadãos com o resultado imediato e também com os desdobramentos futuros. Não sabiam quem tinha colocado as bombas, rebeldes sim, mas de onde? Podiam ser de qualquer um dos 12 distritos, ou um grupo derivado que tinha fugido do Distrito 13, ou até, que o destino não permitisse, uma célula adormecida na própria capital. A linha do tempo do crime era impressionante. Como a arena ficava vazia, trancada e era ignorada entre os jogos vorazes, as bombas podiam ter sido colocadas 6 dias ou 6 meses antes. As câmeras de segurança cobriam as entradas em volta da área oval, mas o exterior em ruínas tornava possível que escalassem a estrutura. Nem sabiam se as bombas tinham sido acionadas remotamente ou por um passo em falso, mas as perdas inesperadas abalaram a capital até o âmago. O fato de os 2 tributos do Distrito 6 terem sido mortos por estilhaços não provocou muita preocupação, mas a mesma explosão tinha tirado a vida dos gêmeos Ring. 3 mentores foram hospitalizados, Coriolanus e Androcles Anderson, e Gaius Brain, que estavam designados para os tributos do Distrito 9. Seus 2 colegas estavam em condição crítica, Gaius tendo perdido ambas as pernas. Quase todas as outras pessoas, mentores, tributos e pacificadores, precisaram de algum tipo de cuidado médico. Coriolanus ficou atordoado. Ele gostava de verdade de Pollux.
de Didi, do quanto eles eram unidos, do quanto eram animados. Em algum lugar ali perto, Androcles, que desejava ser repórter do Notícias da Capital, como a mãe, e Gaius, um pestinha da cidadela com um estoque infinito de piadas horríveis, mal se agarravam à vida. E Lisistrata, ela está bem. A garota estivera atrás dele na hora da explosão. Sua avó pareceu desconfortável. Ah, ela está bem. Anda dizendo por aí que o garoto grande e feio do Distrito 12 a protegeu jogando o corpo sobre o dela, mas quem sabe? A família Vickers ama um holofote. É mesmo? Perguntou Coriolanus com ceticismo. Ele não conseguia se lembrar de ter visto um Vickers nos holofotes nenhuma vez, exceto por uma breve conferência jornalística anual em que davam declarações sobre a saúde do presidente Ravenstiel. Lisistrata era uma pessoa reservada e eficiente que nunca chamava atenção para si mesma. Sugerir que ela pudesse estar na mesma categoria que Arane o irritou. Ela só deu uma declaração rápida a um repórter logo após o bombardeio. Acredito que seja verdade, Lady Vó disse Tigris. Talvez as pessoas do Distrito 12 não sejam tão ruins quanto a senhora as pinta. Jessup e Lucy Gray se comportaram com bravura. Você viu Lucy Gray? Na televisão? Ela parece estar bem? Perguntou ele. Não sei, Corio. Não mostraram imagens do zoológico. Mas ela não está na lista de tributos mortos, disse Tigris. Tem mais? Além dos tributos do Distrito 6, Coriolanus não queria parecer mórbido, mas todos eram concorrentes de Lucy Gray. Sim, alguns outros morreram depois do bombardeio, relatou Tigris. As duas duplas dos distritos 1 e 2 correram para o buraco aberto pela explosão perto da entrada. Os dois do distrito 1 foram mortos a tiros, a garota do 2 chegou ao rio, pulou o muro e morreu na queda, e Marcos desapareceu completamente, o que significava que havia um garoto desesperado, perigoso e forte solto em algum lugar da cidade. Uma tampa de bueiro deslocada sugeria que ele talvez tivesse descido para o subterrâneo, para a transferência, a rede de trilhos e estradas construída embaixo da capital, mas ninguém tinha certeza. Acho que eles veem a arena como um símbolo, disse sua avó, como foi na época da guerra. A pior parte é que demorou quase 20 segundos para cortarem a transmissão para os distritos, e sem dúvida foi motivo de comemoração. Aqueles animais. Mas dizem que quase ninguém nos distritos viu, Lady Vó argumentou Tigris. As pessoas de lá não gostam de ver a cobertura dos jogos vorazes. Basta uns poucos para espalhar a notícia, disse sua avó. É o tipo de história que pega fogo. O médico que falou com Coriolanus depois do ataque das serpentes entrou e se apresentou como Dr. Vane. Ele mandou Tigris e a avó deles para casa e fez uma verificação rápida em Coriolanus, explicando a natureza da concussão leve e das queimaduras, que estavam reagindo bem ao tratamento. Demoraria um tempo para que cicatrizassem completamente. Mas se ele se comportasse e o quadro continuasse evoluindo, seria liberado em poucos dias. Você sabe como está meu tributo? As mãos dela ficaram bem queimadas, disse Coriolanus. Cada vez que pensava nela, ele sentia uma inquietação, mas o morfináceo a sufocava como um cobertor de lã. Eu não teria como saber, disse o médico. Mas mandaram uma boa veterinária para lá. Imagino que ela estará bem quando os jogos começarem. Mas isso não é preocupação sua, meu jovem. Sua preocupação é melhorar, e para isso você precisa dormir. Coriolanus ficou feliz em obedecer. Ele voltou a dormir e só despertou completamente na segunda de manhã. Com a cabeça doendo e o corpo maltratado, ele não sentia pressa de sair do hospital. O ar-condicionado aliviava as queimaduras na pele, e as porções generosas de comida sem gosto eram regulares. Ele se atualizou sobre as notícias na televisão de tela grande enquanto tomava o máximo de bebida gaseificada de limão que conseguia. Haveria um funeral duplo para os gêmeos Ring no dia seguinte. A caçada a Marcos continuava. Tanto a capital quanto os distritos estavam sob segurança reforçada. 3 mentores mortos, 3 hospitalizados, 4, na verdade, contando Clemencia. 6 tributos mortos, 1 foragido, vários feridos. Seadra, Gaul queria uma reforma nos jogos vorazes, ela tinha conseguido. De tarde, a série de visitas começou com Festus, com uma tipóia no braço e alguns pontos onde um estilhaço de metal provocara um corte na bochecha. Ele disse que a academia tinha cancelado as aulas, mas os alunos precisavam comparecer na manhã seguinte para o funeral dos Ring. Sua voz falhou quando ele mencionou os gêmeos, e Coriolanus se perguntou se sua própria reação seria mais emocionada depois que retirassem o morfináceo, que sufocava tanto a dor quanto a alegria.
Satiri apareceu com alguns biscoitos de padaria, transmitiu os votos de melhoras do corpo docente e disse que, embora o acidente tivesse sido lamentável, só aumentaria as chances dele de ganhar um prêmio. Depois de um tempo, Sejanus, ileso, apareceu com a mochila de Coriolanus que tinha ficado na van, e uma pilha dos sanduíches deliciosos de bolo de carne que a mãe dele fazia. Ele não tinha muito a dizer sobre a questão de seu tributo foragido. Finalmente, Tigris voltou sem a avó deles, que tinha ficado em casa para descansar, mas enviará um uniforme limpo para ele usar quando tivesse alta. Se houvesse câmeras, ela queria que ele estivesse com a melhor aparência possível. Eles dividiram os sanduíches e Tigris fez cafuné na cabeça dolorida de Coriolanus até ele cochilar, assim como fazia quando ele era perturbado por dores de cabeça quando criança. Quando o acordaram na madrugada de terça-feira, ele achou que era uma enfermeira que tinha ido verificar seus sinais vitais, mas levou um susto ao ver o rosto alterado de Clemencia acima do dele. O veneno das cobras, ou talvez o antídoto, tinha feito sua pele escura e dourada descascar e tingir o branco dos olhos com a cor de gema de ovo, mas bem piores eram os tremores que lhe afetavam o corpo todo, fazendo o rosto se contorcer, a língua sair periodicamente da boca e as mãos se encolherem quando se esticavam para segurar as dele. SHHH, sibilou ela. Eu não devia estar aqui. Não conte que eu vim. Mas o que estão dizendo? Por que ninguém foi me ver? Meus pais sabem o que aconteceu. Eles acham que morri? Grog por causa do sono e dos remédios. Coriolanus não conseguiu entender direito o que ela estava dizendo. Seus pais. Mas eles vieram aqui. Eu vi. Não. Ninguém foi me ver. Exclamou ela. Eu tenho que sair daqui, Corio. Tenho medo de ela me matar. Não é seguro. Nós não estamos em segurança. O quê? Quem vai te matar? Você não está fazendo sentido, disse ele. Adra, Gaú, claro. Ela segurou o braço dele e fez as queimaduras arderem. Você sabe, você estava lá. Coriolanus tentou soltar os dedos dela. Você precisa voltar para o seu quarto. Você está doente, Clemie. Foram as picadas. Estão fazendo você imaginar coisas. Eu imaginei isto? Ela puxou a abertura da camisola de hospital e revelou um trecho de pele sobre o peito e um ombro, pontilhada de escamas azuis, rosa e amarelas, tinha a mesma característica reptiliana das serpentes no tanque. Ao ouvir a reação de surpresa dele, ela gritou, e está se espalhando. Está se espalhando. 2 pessoas do hospital apareceram para buscá-la. Elas a levantaram e a carregaram para fora do quarto. Ele ficou acordado o resto da noite, pensando nas serpentes e na pele dela e nas jaulas de vidro com avoches e suas hediondas modificações animalescas no laboratório da Gaú. Era isso que aconteceria com Clemencia? Se não era, por que os pais não a tinham visto? Por que ninguém além dele parecia saber o que havia acontecido? Se Clemencia morresse, ele também desapareceria, a única testemunha? Teria ele botado Tigris em risco ao contar a história? O casulo agradável do hospital agora parecia uma armadilha traiçoeira encolhendo a ponto de sufocá-lo. Ninguém foi verificar. Com o passar das horas, o que aumentou sua consternação. Finalmente, quando estava amanhecendo, o Dr. Vane apareceu ao lado do leito. Eu soube que Clemencia fez uma visita a você durante a noite, disse ele com alegria. Ela te assustou? Um pouco. Coriolanus tentou parecer indiferente. Ela vai ficar bem. O veneno provoca uma série de efeitos colaterais enquanto está saindo do organismo. Foi por isso que não deixamos os pais dela a verem. Eles acham que ela está de quarentena por causa de uma gripe altamente contagiosa. Ela vai estar apresentável em 1 ou 2 dias, se disse o médico. Você pode ir visitá-la se quiser. Talvez ela se alegre. Tudo bem, disse Coriolanus, um pouco tranquilizado. Mas ele não tinha como esquecer o que tinha visto, nem no hospital e nem no laboratório. A retirada do morfináceo intravenoso deixou tudo mais claro. Sua desconfiança estragava cada consolo, desde o café da manhã farto de panqueca e bacon à cesta de frutas e doces da academia e a notícia de que sua performance do hino seria reprisada no funeral dos Ring, tanto como indicação da qualidade quanto de reconhecimento aos sacrifícios dele. A cobertura pré-funeral começou às 7, e às 9 o corpo estudantil ocupou novamente a escada na frente da academia. Apenas uma semana antes, ele achará que estava caindo na insignificância com a atribuição à garota do Distrito 12, mas agora estava sendo homenageado por sua coragem na frente da nação inteira. Ele esperava que mostrassem uma gravação dele cantando,
mas apareceu uma holografia dele atrás do pódio, e embora estivesse um pouco aquosa no começo, acabou se mostrando uma imagem limpa e clara. As pessoas sempre diziam que a cada dia que passava ele se parecia mais com seu belo pai, mas pela primeira vez ele percebeu, não só os olhos, mas o maxilar, o cabelo, a postura orgulhosa. E Lucy Gray estava certa, a voz dele tinha mesmo autoridade. De modo geral, foi uma performance impressionante. A capital dobrou os esforços que tinha feito no funeral de Arane, o que Coriolanus achou apropriado para os gêmeos. Mais discursos, mais pacificadores, mais faixas. Ele não se importou de ver os gêmeos sendo elogiados, mesmo quando havia exageros, e desejou que eles tivessem como saber que seu holograma abrirá o evento. A contagem de tributos mortos tinha aumentado, com os 2 do Distrito 9 tendo morrido em consequência dos ferimentos. Pelo que disseram, a veterinária fez o melhor que pôde, mas seus pedidos repetidos de interná-los no hospital foram recusados. Os corpos maltratados, junto com o que tinha restado dos tributos do Distrito 6, foram colocados nas costas de cavalos e exibidos pela Via Sofolás. Os 2 tributos do Distrito 1 e a garota do Distrito 2, como consequência da tentativa covarde de fuga, estavam sendo arrastados atrás. Depois vieram 2 daqueles caminhões com jaula do tipo que Coriolanus entrará para ir até o zoológico, um para os garotos e um para as garotas. Ele se esforçou para ver Lucy Gray, mas não conseguiu localizá-la, o que aumentou suas preocupações. Ela estaria caída inerte no chão, destruída pelos ferimentos e pela fome? Quando os caixões prateados idênticos dos gêmeos apareceram, ele só conseguiu pensar no jogo bobo que eles inventaram no parquinho durante a guerra chamado Anel em Volta dos Ring. O resto das crianças corria atrás de Didi e Polo e dava as mãos, formando um círculo e os isolando dentro. Sempre acabava com todos, inclusive os Ring, morrendo de rir caídos no chão. Ter 7 anos de novo, caído no chão com os amigos, com biscoitos nutritivos esperando na mesinha. Depois do almoço, o Dr. Vane disse que ele poderia ser liberado se prometesse pegar leve e descansar na cama, e como os encantos do hospital tinham diminuído, ele vestiu o uniforme limpo na mesma hora. Tigris foi buscá-lo e o acompanhou até em casa de bonde, mas depois teve que voltar ao trabalho. Ele e a avó passaram a tarde cochilando, e ele acordou com uma bela caçarola que a mãe de Sejanus tinha enviado. A pedido de Tigris, ele foi para a cama cedo, mas o sono não acompanhou. Cada vez que fechava os olhos, ele via chamas ao redor, sentia a terra tremendo, o cheiro da fumaça preta sufocante. Lucy Gray já rondava seus pensamentos antes, mas agora ele não conseguia pensar em mais ninguém. Como ela estava melhorando e alimentada ou sofrendo e passando fome naquela jaula horrível para macacos? Enquanto ele estava deitado no hospital com ar-condicionado e o morfináceo intravenoso, a veterinária cuidou das mãos dela. A fumaça teria danificado aquela voz linda? Ao ajudá-lo, teria ela arruinado suas oportunidades de ter patrocinadores na arena? Ele ficou constrangido quando pensou no pavor que sentiu embaixo da viga, mas mais ainda quando lembrou o que veio depois. Na Capital TV, a cobertura que exibiram do bombardeio foi obscurecida pela fumaça. Mas será que aquelas imagens existiam? Lucy Gray o salvando e, bem pior, ele se agarrando à sua saia de babados enquanto aguardavam por socorro. Ele enfiou a mão na gaveta da mesa de cabeceira e encontrou o pó compacto da mãe. Ao inalar a maquiagem com odor de rosas, seus pensamentos se acalmaram um pouco, mas a inquietação o tirou da cama. Nas horas seguintes, ele vagou pelo apartamento, olhou para o céu noturno, para Corso, para as janelas dos vizinhos em frente. Em determinado momento, viu-se no telhado em meio às rosas da avó, sem se lembrar de ter subido a escada até lá. O ar fresco da noite perfumado pelas flores ajudou, mas em pouco tempo trouxe uma tremedeira que fez tudo doer de novo. Tigris o encontrou sentado na cozinha algumas horas antes do amanhecer. Ela fez chá e eles comeram o que restava da caçarola direto da panela. As camadas saborosas de carne, batata e queijo o consolaram, assim como o lembrete gentil de Tigris de que a situação de Lucy Gray não era culpa dele. Afinal, os dois ainda eram crianças cujas vidas eram ditadas por forças superiores. Um tanto consolado, ele conseguiu cochilar por algumas horas antes de um telefonema de Satiria o acordar. Ela o encorajou a ir à escola naquela manhã se pudesse. Outra reunião de mentores e tributos tinha sido marcada, com a ideia de trabalhar para as entrevistas, que agora seriam somente para quem se voluntariasse.
Mais tarde, na academia, enquanto olhava da varanda para o Eavenby Hall, as cadeiras vazias o abalaram. Ele sabia que 8 tributos tinham morrido, que um tinha fugido, mas não imaginou como isso abalaria o padrão de 24 mesinhas, deixando uma confusão irregular e desconcertante. Não havia tributos dos distritos 1, 2, 6 e 9, e só um do 10. A maioria dos que restavam estava ferida e não parecia bem. Quando os mentores se juntaram aos seus atribuídos, as perdas ficaram ainda mais evidentes. 6 mentores estavam mortos ou hospitalizados, e os que haviam sido designados para os fugitivos dos distritos 1 e 2 não tinham tributos à mesa, e, portanto, nenhum motivo para comparecer. Livia Carden tinha se manifestado sobre essa virada nos eventos, exigindo que novos tributos fossem trazidos dos distritos ou que pelo menos ela ficasse com Reaper, o garoto designado para clemencia, que todo mundo achava que estava hospitalizada por causa de gripe. Seus pedidos não foram aceitos, e Reaper ficou sozinho à mesa, um curativo manchado de sangue cor de ferrugem em volta da cabeça. Quando Coriolanus se sentou em frente a Lucy Gray, ela nem tentou sorrir. Uma tosse seca sacudiu seu peito, e ainda havia fuligem do fogo grudada na roupa. Mas a veterinária tinha excedido as expectativas de Coriolanus, pois a pele das mãos dela estava cicatrizando bem. Oi, disse ele, oferecendo um sanduíche de manteiga de nozes e 2 dos biscoitos de satiria por cima da mesa. Oi, disse ela com voz rouca. Qualquer tentativa de flerte ou mesmo de camaradagem tinha sido abandonada. Ela deu um tapinha no sanduíche, mas parecia cansada demais para comer. Obrigada. Não, eu é que agradeço por você ter salvado minha vida. Ele falou com leveza, mas, ao sustentar o olhar dela, a leveza se dissipou. É isso que você está dizendo para as pessoas? Perguntou ela. Que eu salvei sua vida. Ele tinha dito isso para Tigris e para sua avó, mas depois, talvez por insegurança do que fazer com a informação, deixou que sumisse de seus pensamentos como um sonho. Agora, com os assentos vazios dos mortos ao redor, a lembrança de como ela o salvara na arena exigiu sua atenção, e ele não conseguiu ignorar o que aquilo significava. Se Lucy Gray não o tivesse ajudado, ele estaria irrevogavelmente morto. Outro caixão reluzente coberto de flores, outra cadeira vazia. Quando ele falou de novo, as palavras ficaram presas na garganta e ele precisou forçá-las. Eu contei para minha família. De verdade. Obrigado, Lucy Gray. Bom, eu tive tempo para pensar, disse ela, passando o indicador trêmulo no glacê em forma de flor do biscoito. Que biscoitos bonitos! Nesse momento veio a confusão. Se ela tinha salvado a vida dele, ele devia o que a ela? Um sanduíche e 2 biscoitos? Era assim que ele a estava recompensando. Pela própria vida, que, pelo visto, ele considerava barata. A verdade era que Coriolanus devia tudo a ela. Ele sentiu as bochechas ficarem quentes. Você podia ter fugido. E se tivesse, eu teria pegado fogo antes de chegarem em mim. Fugir me pareceu muito esforço para levar um tiro. Coriolanus balançou a cabeça. Você pode brincar, mas não vai mudar o que você fez por mim. Espero que eu possa pagar de alguma forma. Eu também espero. Naquelas poucas palavras, ele sentiu uma mudança na dinâmica deles. Como mentor dela, Coriolanus tinha sido o gracioso presenteador, sempre recebido com gratidão. Agora, ela tinha virado a mesa e lhe dado um presente sem comparação. Nas aparências, tudo estava igual. Garota acorrentada, garoto oferecendo comida, pacificadores protegendo o status quo. Mas, lá no fundo, as coisas jamais poderiam ser iguais entre eles. Ele sempre teria uma dívida com Lucy Gray. Ela tinha o direito de exigir coisas. Não sei como admitiu ele. Lucy Gray olhou ao redor e avaliou os concorrentes feridos. Em seguida o encarou, e sua voz estava tomada de paciência. Você poderia começar acreditando que eu realmente posso vencer.